Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de matrizes. Essa questão caiu no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vamos lá? Sobre os elementos da matriz A igual, e aqui está definida a matriz, pertencente ao conjunto de matrizes 4x4 com entradas reais, sabe-se que x1, x2, x3 e x4 e y1, y2, y3 e y4 são duas progressões geométricas de razão 3 e 4, e de soma 80 e 255, respectivamente. Então, o determinante da matriz inversa de A e o do elemento 2, 3 da matriz inversa de A valem respectivamente, e aqui tem 5 alternativas para você escolher qual a correta, tá ok? Bom, essa questão aqui ela é um pouco complicada, tá? E bastante trabalhosa, tá bom? Bem, vamos rever algumas propriedades determinantes, né? Primeiro, que se nós multiplicamos uma linha ou uma coluna por uma constante k, né? O seu determinante fica multiplicado por k. Se você tem, por exemplo, aqui uma matriz A, né, com entradas A1, A2, A3, assim por diante, até A3, 3 aqui, e se você multiplica a primeira coluna, a primeira linha da matriz por K, né, o determinante da matriz AK, que é essa matriz aqui, que tem a primeira linha multiplicada por K, fica K vezes o determinante da matriz original, tá ok? Isso vale tanto para uma linha quanto para uma coluna, tá? A outra propriedade é que se uma matriz quadrada é invertível, então o determinante de sua matriz é o inverso do seu determinante. Ou seja, o determinante da matriz inversa é igual a 1 sobre o determinante da matriz original. Tá ok? Isso aqui dá para ter uma ideia de como é que você demonstra isso aqui, né? Observa que A vezes a matriz inversa é igual à matriz identidade, né? Então, o determinante de A vezes a matriz inversa é igual ao determinante da matriz identidade. O determinante da matriz identidade é 1, né? E aqui você pode aplicar o teorema do Binet, né? Que o determinante de A vezes a matriz inversa é igual ao determinante de A vezes o determinante da matriz inversa, né? O que implica que o determinante da matriz inversa é 1 sobre o determinante de A. Ok? Bom, observe que x1, x2, x3, x4 é uma progressão aritmética geométrica de razão 3, né? Então, x2 é igual a 3x1, x3 é igual a 3x2, né, que é 9x1, e x4 é 3x3, que é 27x1. Né? Como o somatório dos termos da PG é igual a 80, então fica aqui x1 mais x2 mais x3 mais x4 é igual a 80, implica que x1 mais 3x1 mais 9x1 mais 27x1 é igual a 80, o que implica que 40x1, que aqui é 27 mais 3, 30, né? Mais 9, 39, mais 1 aqui 40, né? 40x1 é igual a 80, o que implica que x1 é igual a 2, né? Então x1 é igual a 2, x2 é 3 vezes x1, né? Que é 6, x3 é 3 vezes x2, que é 18, e x4 é igual a 3 vezes x3, que é 54, tá? Da mesma forma, né, y1, y2, y3 e y4 é uma progressão geométrica de razão 4, né? Então, y2 é igual a 4y1, y3 é igual a 16y1 e y4 é igual a 64y1, né? Com a soma dos termos dessa PG é 255, y1 mais y2 mais y3 mais y4 é 255, então fica aqui y1 mais 4y1 mais 16y1 mais 64y1 é igual a 255, né? Aqui dá 80, né? 84 mais 1 aqui 85, então fica 85 y1 igual a 255, que implica y igual a 3. Logo, y igual a 3, y2 igual a 12, y3 igual a 48, y4 igual a 192. Ok? Então, a gente pode escrever A como essa matriz aqui, né? 2, 4, 2, 6, 18, 54, 3, 12, 48, 192, 0, 0, 0, 1 e 1, 0, 0, 0. Ok? Bom, até aqui não teve muita dificuldade, né? Foi só fazer umas contas simples aqui para poder descobrir os valores de x1 até x4 e y1 até y4. Né? Bem, vamos aplicar a propriedade 1, né, para poder calcular o determinante de A. Tá ok? O que a gente vai fazer aqui? Como essa primeira linha aqui é 2 vezes. Tem um 2 multiplicando cada um desses elementos aqui, eu vou tirar esse 2 aqui como se fosse em evidência, digamos assim, né? Aqui para fora do determinante. Então aqui fica na primeira linha 1, 3, 9 e 27.
Da mesma forma aqui, né? Eu tenho um 3 que multiplica cada uma dessas entradas aqui, né? Então eu coloco o 3 para fora e divido cada uma das entradas aqui por 3, tá ok? E fica o 2 e o 3 ficam para fora desse determinante aqui, tá? Isso aqui é só para simplificar as contas. Dessa forma, então, chamando essa matriz aqui de B, né? A matriz que 1, 3, 9, 27, 1, 4, 16, 64, 0, 0, 1 e 1, 0, 0, 0, o determinante dessa matriz, do determinante da matriz A, né? É 6 vezes o determinante dessa matriz aqui, né? Porque é o 2 vezes o 3 que eu tirei aqui da primeira linha, dessa primeira linha e dessa primeira linha aqui. O 2 que eu tirei daqui, o 3 que eu tirei daqui. Ok? Então, o determinante de A é igual a 6 determinantes de B. Então, a gente tem que calcular esse determinante de B aqui para a gente poder calcular o determinante de A, tá? Se a gente quando a gente calcula o determinante de A, a gente consegue calcular o determinante da matriz inversa, né? Porque é menos igual a 1 sobre o determinante da matriz original, tá? Então, para calcular o determinante da matriz inversa, a gente tem que calcular o determinante de A aqui. E para isso a gente vai calcular o determinante dessa matriz B aqui. Como a matriz B é uma matriz quadrada 4 por 4, a gente vai usar o teorema de Laplace para calcular. O teorema de Laplace diz que o determinante de uma matriz T pertencente ao conjunto de matriz N por N é a soma algébrica dos produtos dos elementos de uma linha ou coluna pelos respectivos cofatores. O cofator de um elemento, T e J de uma matriz, é o escalar C e J definido por C e J igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante de U e J. O I mais J aqui é o índice da linha e da coluna, né, a qual pertence o elemento. Né? Então é menos 1 elevado à soma dos índices do elemento da matriz. Né? E o IJ representa uma matriz que se obtém da matriz original pela supressão da iésima linha e da jésima coluna. Ou seja, você vai suprimir, né, a linha I e J na matriz original, você vai encontrar uma matriz de ordem mais baixa, que é a matriz da qual a gente tem que calcular o determinante aqui. Tá ok? Então, o determinante de T fica igual a somatória de J igual a 1 até N de T e J vezes C e J, no caso seja escolhido uma iésima linha, né? E o determinante de T igual a somatória de I igual a 1 até N de T e J vezes C e J, para o caso seja escolhida a jésima coluna. Tá ok? Parece complicado aqui, mas na hora de aplicar, você vai ver que é simples, tá? Então, aplicando ao problema, para simplificar os cálculos, a gente vai selecionar a linha 3, porque ela possui apenas uma entrada diferente de zero. Quanto menos entradas diferentes de zero, melhor, né? Porque simplifica os cálculos do determinante, tá? Então a gente vai usar a linha 3 porque ela só tem um elemento diferente de zero, que é o B34, tá? Dessa forma, então, o determinante de B pode ser calculado como a somatória de J igual a 1 até 4, de B3J vezes C3J, dado que nós vamos usar a linha 3, né? Onde C3J é o cofador de B3J, né? Como apenas o B34 é diferente de zero, a gente necessita apenas calcular o cofator C34, ok? Dessa forma, o cofator C34 é igual a menos 1 elevado a 3 mais 4, que é a soma dos índices aqui, né? Vezes o determinante de U34. O 34 é a matriz original excluída da linha 3 e coluna 4, tá? Aqui vai dar 7, né? Aqui vai dar menos 1, né? Menos 1 elevado a 7 é menos 1, né? Então eu vou excluir essa linha aqui e essa coluna aqui. Tá vendo que aqui é tudo zero, né? Só tem um elemento aqui que é diferente de um. Então eu vou eliminar essa linha e essa coluna. Então vai sobrar essa matriz aqui, né? 1, 3, 9, 1, 4, 16 e 1, 0, 0, tá? É, Vamos calcular o determinante agora dessa matriz aqui, né? Então, o determinante dessa matriz aqui, a gente vai usar a regra de Sarros para poder calcular esse determinante aqui, né? Então a gente duplica as duas primeiras colunas aqui, né? E a gente faz a multiplicação, né? Então 1 vezes 4 vezes 0 é 0, 16 vezes 3 vezes 1 é 48, nesse sentido aqui não inverte o sinal, tá? E aqui é 9 vezes 1 vezes 0 é 0, né? E nesse sentido aqui inverte o sinal, né? Então fica 9 vezes 4, 36, menos 36 aqui. Aqui é zero, né? E aqui a multiplicação aqui é zero, tá? Então o determinante é a soma de 48 com menos 36, né? Então 48 menos 36 é 12. Então esse aqui é o determinante dessa matriz aqui, né? De tal forma então que o cofator do elemento 3, 4 é menos 1 vezes 3 mais 4
vezes o determinante de U34, né? Esse aqui dá menos um, né? E esse determinante é 12 que a gente acabou de calcular, então aqui é menos 12. Então, qual é o fator do elemento 3, 4 da matriz B? É menos 12, né? Então, o determinante de B é igual a B34 vezes C34, que é igual a 1 vezes menos 12, que é igual a menos 12, tá? Mas o determinante de A, que é o que realmente nos interessa, né, para calcular o determinante da matriz inversa, é igual a 6 vezes o determinante de B, né? Então, o determinante de A é igual a 6 vezes o determinante de B, que é igual a 6 vezes menos 12, que é igual a menos 72, ok? Pela propriedade 2, o determinante da matriz inversa é igual a 1 sobre o determinante da matriz original, que é igual a menos 1 sobre 72, tá? Então, isso aqui resolve a primeira questão, né, que é calcular o determinante da matriz inversa. É, Agora vamos calcular o elemento 2, 3 da matriz inversa, né? Bom, o que é a matriz adjunta, né? Vamos considerar T uma matriz pertencente ao conjunto de matrizes N por N, né? O cofator de cada elemento de T é o escalar CJ, definido por CJ igual a menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante de U e J. Isso aqui nós já usamos para calcular o determinante pelo teorema de Laplace, né? Bom, é, vamos chamar de cof de T, né, que é a matriz de cofatores de T, a matriz formada pelos cofatores dos elementos de T e J, ou seja, nós vamos calcular para cada elemento T e J da matriz T, a gente vai calcular o cofator, e vamos formar uma nova matriz com esses cofatores, tá ok? A matriz adjunta, grafada aqui como ADJ de T, é definida como a matriz transposta da matriz de cofatores, ou seja, ADJ de T é igual a matriz adjunta de T é igual à matriz de cofatores de T transposta, tá? Então, vamos considerar que a matriz de cofatores de T tem esse formato aqui, né? C1, C12, C13, C14, assim por diante, até C44, né? A matriz adjunta de T é a matriz transposta desses cofatores aqui. Você observa que essa linha aqui se tornou essa coluna aqui, né? Se transformou essa linha aqui. Essa coluna aqui se transformou essa linha aqui, tá? E assim por diante, tá? Então, a matriz adjunta de T é a transposta da matriz de cofatores de T. Tá? Bem, nós podemos calcular a matriz inversa de T utilizando a seguinte fórmula. A matriz inversa de T é igual a 1 sobre o determinante de T vezes a matriz adjunta de T. Tá ok? Como é que a gente vai utilizar isso aqui aplicando o problema, tá? Vamos usar essa notação aqui de cof de A para a matriz de cofatores de A. E essa ADJ de A com a matriz adjunta de A, tá? A gente tem, vamos chamar, essa aqui é a matriz de cofatores de A, tá? Fazendo a transposição da matriz de cofatores de A, a gente encontra a matriz de adjunta de A, tá? Como a gente quer um determinado elemento da matriz inversa de A, nós vamos determinar qual elemento que nós queremos, tá? E a partir disso descobrir qual cofator que nós temos que calcular da matriz original para poder calcular o elemento da matriz inversa, tá ok? Nós temos a matriz adjunta de A aqui, tá? Então, nós calculamos a matriz inversa como 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta de A, que é essa matriz aqui, tá? Observe que cada elemento dessa matriz aqui é um elemento, esse elemento aqui da matriz adjunta, né? Dividida pelo determinante de A, né? Então, o elemento 2, 3 da matriz inversa, que é o que ele quer calcular, é igual a 1 sobre o determinante de A vezes o elemento 2, 3 dessa matriz aqui. Tá ok? Esse elemento 2, 3 da matriz adjunta de A é esse elemento aqui, né, que é linha 2, coluna 3. Tá ok? Então você pega esse elemento aqui, que é o cofator 3, 2, e passa para cá, certo? No lugar do o elemento da matriz adjunta de 2, 3 aqui, tá? Então a gente tem que calcular esse cofator aqui, 3, 2, que é o cofator 3, 2 da matriz A, certo? O cofator 3, 2 é igual a menos 1 elevado a 3 mais 2 vezes o determinante de A menos a terceira linha e a segunda coluna. Excluindo a linha 3 e coluna 2 de A, né? Aqui você tem a matriz A, né? Você vai excluir a linha 3 e a coluna 2, né? Então você vai ficar com esse determinante aqui, ó. É, 2, 18, 54, que aqui eu dividi por 2, tá? Para facilitar os cálculos. Então aqui ficou 1, 9 e 27, né?
E aqui é 1, 3, 48, 92, 192. Aqui eu fiz a mesma coisa, né? Eu dividi por 3 para poder ficar 1, 16, 64. E o 3 aqui ficou para fora do determinante. Tá ok? E esse menos 1 aqui, que é esse menos 1 elevado à quinta potência aqui, que ficou menos 1. Tá ok? Então esse aqui é o fator 32 da matriz A. Tá ok? Aplicando a regra de Sarri para calcular esse determinante aqui, você tem que fazer a multiplicação aqui, né? 1 vezes 16 vezes 0 dá 0, 9 vezes 64 dá 576, e aqui dá 0, né? Aqui dá 27 vezes 16 dá 432, mas aqui inverte o sinal, tá? Então é menos 432. Aqui vai dar 0, né? E aqui vai dar 0, tá? Então o determinante dessa matriz aqui, que é a dessa matriz aqui, é menos 432 mais 576, que é 144. Então, o cofator 32 da matriz A é menos 1 vezes 2 vezes 3 vezes 144. Isso aqui dá menos 864. Então, o elemento 2, 3 da matriz inversa é igual a 1 sobre o determinante de A, que é menos 1 sobre 72, vezes o cofator 32 da matriz de A, né, que é menos 1 sobre 72, vezes menos 864. Nós acabamos de calcular aqui, tá ok? 800, esse aqui menos aqui dá mais, né? 864 é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 72, né? Então fica 72 vai cancelar com 72 aqui. Então 1 fica 1 vezes 4 vezes 3, né? Que é igual a 12. Tá ok? Então, nossa resposta é o determinante da matriz inversa é menos 1 sobre 72 e o elemento 2, 3 da matriz inversa é 12. O que implica que a alternativa C, né? O gabarito do ITA deu como correto a alternativa C. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!